Boa noite para todos. Boa Olha aí. noite, Luciane. Já está aí. Eu pensei que você estava na Ucrânia. Tava longe? Não, eu pensei que estava na Ucrânia. Fez um barulhão aí, eu pensei que foi algum míssil que caiu aí. Caiu o celular. Não perdi certo no suporte. Foi terremoto? Ô, meu amigo Paulo. Então, Fala, tudo bem, meu querido? juntos. Que coisa boa estar Oi, contigo. Jaque. Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Boa noite, querida. Tudo bem? E vocês aí? Muita luta, né? Muito, temos que lutar bastante, né? Faz parte. Com certeza. Faz parte. E que coisa boa, né? Ter aí um convidado ilustre, o Paulo Léo Prado, essa pessoa, esse terapeuta maravilhoso, que eu tive a oportunidade de estar lado a lado, ombro a ombro aí, fazendo atividades, né? Agradeço muito essa jornada que Deus nos colocou aí num caminho, a gente fica muito feliz. E o Paulo é Mas, Rafael, Bom, muitos eu sei que conhecem aí, né? Muitos eu sei que conhecem, outros que não conhecem. O Paulo é um terapeuta de Navegantes, Santa Catarina. Atende muito, tanto lá, mas não só lá. Ele atende no território nacional e sei também que ele dá as palhas dele para fora do país também, né? O Paulo é danado. ô, Rafael, você sabe encher a bola, né? Ô, Rafael, na verdade, quando nós nos conhecemos, não vou caprichar muito, não, porque a Jaqueline está aí. Eu não vou falar aquele lance da noite enluarada, né, na beira do mar. Não vou enriquecer com detalhes. Mas você sabe que de ilustre aqui, só me lembrou a minha testa, que está lustrosa aqui. Agora. Mas é um prazer, brincadeiras à parte, tá? É um prazer muito grande, Rafael. Eu me enriqueci muito em muitos aspectos, né, com a nossa amizade aí. Você sempre me deu muita força e tal, me ajudou. Os momentos que você veio aqui no meu consultório, enchia isso aqui de tal maneira que saía pela janela o pessoal, né? E eu aprendi muito contigo também. Aprendi uma das coisas da dedicação aos interagentes, que eu coloquei isso em prática também na minha vida, né? E eu me identifiquei muito em muitos aspectos contigo também, daquela entrega que nós temos para com o interagente, o paciente. Aquele respeito formidável para com a pessoa que está do outro lado da mesa, né? Então, isso aí eu vi muito em você, me espelhei muito também. Já sempre tive essa tendência, né, de atender as pessoas com o coração. Muitos colegas falam, você não pode se envolver, mas não tem jeito de a gente não se envolver, né? E nós somos muito parecidos nisso, a gente se envolve mesmo. Trabalha de sol a sol, enquanto tem gente a gente atende. Hoje mesmo eu tive 4 emergências para atender aqui, fora da agenda. Então você imagina a loucura que é, né? Mas fiquei feliz, as pessoas saíram daqui sem dor, depois da ozonoterapia, desbloquear alguns traumas, né? Foi muito show mesmo. Então, você faz parte da minha vida também, não adianta pensar que vai fugir não, tá? Não, com certeza, e foi maravilhoso, é isso que eu digo. Nós aprendemos juntos. Eu acho que entre todos, a gente sempre fala, né? A gente escuta em outros grupos, eu também sempre gostei de falar, que quando une pessoas que têm uma mesma vontade de levar o que pode, dentro do seu conhecimento, de melhor que puder, para as pessoas, a gente faz uma corrente do bem, seja ela para que sentido, mas essa corrente ela vai crescendo, ela vai se multiplicando com uma facilidade muito grande e natural. Por quê? Porque está lá no coraçãozinho. Eu sempre disse, né? Aí o Paulo tem um coração muito grande. Eu acho que ele sofre de elefantíase, eu acho, no coração. Mas Não, é Chagas. Ô, meu amigo Paulo, que bom.
E o que nós vamos falar hoje? Uma coisa que a gente já de bastante tempo a gente conhece, né? Então, no tempo que a gente esteve junto, aí quem está nos assistindo, no tempo que nós estivemos juntos, isso começou lá em 2018 e 2019, se completou o ano inteiro, a gente teve a oportunidade de juntos, né, atender casos que eram difíceis, outros mais ainda, mas foram coisas muito bacanas, porque a gente criou muita experiência, principalmente em cima disso que nós vamos mostrar hoje. Que a gente vai falar hoje, né? Mostrar porque, infelizmente, na live não tem como. Uma hora a gente vai chamar o pessoal para um Zoom e mostrar slides, mostrar o que realmente isso pode acontecer na prática. Mas a gente teve a oportunidade, eu me lembro muito bem, Paulo, que uma das interagentes, eu não vou me lembrar o nome, com certeza não, e mesmo se lembrasse também não ia colocar, mas uma das interagentes que tinha um problema desde jovenzinha, plaquetas muito baixas, sempre com problema de saúde, tinha obesidade, e ela passava mais dentro do hospital do que fora. Eu acho que o Paulo vai lembrar. E escutar aquilo me marcou, tanto é que eu não esqueço até hoje, dela dizer que a gente, né, com aquele trabalho que a gente estava fazendo, a gente era um diferencial na vida dela. Ela chegou a dizer que se não tivesse se tratando com a gente, ela já teria ido embora, né? E ela conseguia se manter melhor, né? Se manter longe do hospital, porque ela estava sempre tendo que ser hospitalizada com problemas pulmonares, respiratórios e saúde como um todo. E ela se fortaleceu e passava essa mensagem para a gente. Eu acho que aquilo ali faz a gente ter força de seguir lutando. Eu acho que esse era o foco. Tu te lembra, Paulo? Perfeitamente bem. E aquele problema nas plaquetas, houve uma melhora substancial, hoje está normal, né? Os nossos cuidados duraram um pouco tempo ali, foi coisa de 4 a 5 meses, né? E de maneira que recebeu alta mesmo, ela está bem. Ela já tinha um problema na pleura também, tinha um derrame, inclusive teve algumas vezes o derrame na pleura, ela encheu o pulmão pelo menos 2 vezes de água, né? E conseguiu vencer os obstáculos. Então isso realmente me deixou também muito envaidecido, né? Que Com bacana. as respostas. Isso assim, é uma felicidade enorme, enorme, enorme. E depois, final de 2019, e já logo em seguida a entrada da pandemia, o Paulo seguiu atendendo lá, eu aqui no Sul, e o Paulo fazia os seus pedidos, coisa e tal, seguia trabalhando mais quietinho, ele não me falava nada, ele ficava na dele, fazendo as suas experiências, fazendo as suas atividades lá, e eu aqui. E a gente teve experiências, mesmo não reveladas um para o outro, mas quando chegou o momento que o Paulo disse, pai, eu tenho que te contar uma coisa, e ele me contou, foi alegria total, né? De algumas experiências feitas, né? E dado continuidade, né? Nos tratamentos, exatamente disso que a gente vai passar para vocês logo em seguida. E eu fiquei muito, muito feliz. E aí chegou o momento de colocar isso na realidade para outras pessoas também. É isso que eu acho que nós estamos dando início agora, de falar um pouquinho desse produto, já que ele está aí já há alguns anos fazendo diferença em tratamentos e diferença na qualidade de vida das pessoas. Então eu fico muito, muito, muito feliz. Então, Paulinho, tu quer dar um iniciozinho, falar do que é isso que a gente está dizendo? O título é Regeneradores, regeneradores dos sistemas do corpo humano. Regenerar é o quê, né? É algo que a gente vem degenerando, né? Que é natural do ser humano, e tu consegue não somente frear e dar maior qualidade naquele momento, mas começa a recuar em qualidade de sistemas e células. Aí eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho, já que ele teve tanta experiência nesse período, é bacana de escutar.
Perfeito, obrigado, Rafael. Vou falar sim, falar com muito orgulho, né? As duas maiores conquistas da minha vida até agora não foi a medicina tradicional chinesa, os conhecimentos de Ayurveda também, algumas outras terapias, com esferas também, com ozonioterapia também, que é muito eficaz. Mas a primeira todo mundo já sabe, parece estar escrito aqui na testa, aqui, a, a medicina vibracional, a equilíbrio, né? As essências, para mim foi assim avassalador, né? Mas eu sentia que o efeito das essências são tremendos. Mas nós precisamos também tratar sequelas, né? Às vezes já tem uma doença instalada na parte patológica mesmo, física, em que eu preciso de alguma coisa para tratar daquela patologia e, de preferência, regenerá-la. Eu sempre tive esse sonho, mas onde vamos encontrar alguma coisa assim, né? Então, há 2 anos atrás, como você já bem comentou, eu comecei a adquirir esses produtos regeneradores, né? Ele, só podemos dizer que ele é um suplemento de aminoácidos fantásticos e ele deve apresentar dessa forma para o consumidor como um suplemento aminoácido. Isso dá a dispensa desse produto de registro na Anvisa, por exemplo, de tão livre que ele ficou com esse cunho, com essa mentalidade, né? Todavia, ele tem a sua matéria-prima importada, né, da Alemanha, e ele acha realmente o endereço certo da regeneração, porque nossa célula, vamos facilitar um pouco o entendimento, é como se fosse um código de barra, né? Então eu tenho os primeiros 4 números referindo-se à indústria daquele produto que eu adquiri, depois eu tenho os próximos 4 números que vai falar agora do produto, depois eu tenho os outros 4 números que vão falar da localização, o que foi feito para, né, para utilizar. A nossa célula, ela não é muito diferente disso. Eu tenho uma célula tronco que pode ser atendida, ou seja, pode receber os outros 8 números do código de barra da seguinte forma. Tem que saber agora aonde se posiciona aquela célula e qual é a frequência do sistema pelo qual pertence aquele órgão. Bom, o órgão que nós vamos falar aqui do pulmão. O pulmão ele tem a sua célula endereçada, né, para aquele órgão e também para aquele sistema, mas a origem dela é uma só. Ela foi fabricada, né, a célula-tronco, e dali ela vai ser direcionada para cada sistema dependendo da frequência da vibração que tem aquele sistema. Então, o maravilhoso dessa situação aí, que eu já tenho aqui algumas experiências fantásticas, alguns testemunhos, né, fantásticos de cura, já relato de cura. Eu não estou me referindo a melhoras, coisas sazonais e tal, que depois voltam ao problema, né? Estou me referindo à cura. Eu vou, dentro em breve, falar sobre isso. Mas o interessante aí, que vale a pena ressaltar, é que o funcionamento dela é tão eficaz, porque com o contato, ela tem um doce assim maravilhoso, né? Trata-se de uma resina, não me lembro se é da Indonésia, de onde que é tirado isso aí, essa matéria-prima. Ela não é glicosaica, ou seja, ela não altera a glicose de um diabético, por exemplo, não vai ter problema, embora ela seja muito doce, mas a finalidade dela é veicular a célula. É um veiculador celular. Ou seja, eu coloquei aquela quantidade, os poucos ml na minha boca, não devo ter pressa de engolir, porque ele vai atuar diretamente para as células. Ele não precisa passar pelo sistema digestivo. Então não é eu tomar um balde daquilo ali que eu vou ficar bom. Tem que ser um trabalho ali de gotinhas, de quantidade pequena, num período suficientemente grande para trazer a cura. Geralmente, né, Rafael, é uma média aí de 10 a 12 a 15%
do período que eu demorei para danificar aquele órgão, é mais ou menos o período que eu vou regenerá-lo, recuperá-lo. Né? Então vai haver ali uma reconstrução celular. Vamos dar um exemplo bem chulo, tá? Para todos os ouvintes entenderem. Digamos que eu tenho uma caixa d'água com água suja. Eu abro o dreno de baixo para sair água suja e agora eu coloco uma quantidade um pouco maior de água limpa caindo dentro da caixa. Com o passar do tempo vai haver uma substituição completa. Mas isso não é de uma hora para outra, vai demorar um período de maturação, porque uma célula ela demora mais ou menos 120 dias. Uma célula boa, tá? Não me refiro à célula com sinais de doença, de órgãos doentes. Ela, para ser boa, ela dura 120 dias. Dependendo da ingestão do leite, por exemplo, do trigo do indivíduo, ele vai diminuir, porque tem muito mais produção de radicais livres. Ele vai diminuir muito a vida útil daquela célula. Pode variar até de 20 dias a 40, no pior das hipóteses, quando ela está com sinais, com memória da doença. O que acontece? Quando a pessoa começa a ingerir, né, fazer esse tratamento, que é uma quantidade razoavelmente pequena, ele vai começar a repor célula nova sem o endereço da doença, sem a frequência da doença daquele órgão. Então ela vai começar descendo, chegando ao órgão e começar a regenerar. Aquelas células boas invadirão o ambiente ali, orgânico, e vai começar a nascer células sem a memória frequencial, sem a memória vibracional daquela doença. Já vai vir com uma memória, digamos assim, 100% da atuação de uma célula boa. Né? Então, isso para mim foi um sonho. Quer alguma coisa paralela? Vá ao Sírio-Libanês. Vai custar algumas centenas de milhares de reais para você fazer uma operação, né, na área de célula-tronco para ser mais ou menos semelhante a isso. E é privilégio de poucos, um tratamento com célula-tronco. E é doloroso. Você tem que pinçar na medula óssea lá, tirar uma quantidade de célula, injetar naquele órgão, e ainda tem que esperar um período de maturação, e fazer, e refazer, e aplicar, e reaplicar. Esse não é nada, absolutamente nada invasivo. Você tem a matéria-prima ali, reconstrutora, você tem esse líquido intracelular maravilhoso, e você tem também a frequência de cada órgão, propriamente de cada sistema onde está localizado esse órgão. Então é algo assim, eu poderia dizer que é surreal, algo que eu nunca esperava. Como o Rafael bem disse, eu fiquei 2 anos porque eu fiz alguns testes, né? A começar pela minha esposa. Eu falava, sempre nós terapeutas, a gente começa com as pessoas ao seu redor, seus familiares de preferência, né? Aqueles interagentes mais são amigos, onde você pode ter um feedback 100% correto, verdadeiro, né? Então a minha esposa, eu já vinha tratando ela com o protocolo D, tá? Doutor Cícero Coimbra. Esse protocolo D foi uma das maravilhosas coisas que aconteceram para você equilibrar, para você controlar os efeitos das doenças autoimunes, como lúpus, esclerose múltipla, pemphigoide, que era o caso da minha esposa. A pemphigoide é uma doença autoimune que visa destruir todas as mucosas do corpo, a começar pelas gengivas, onde elas vão ficar altamente inflamadas e os dentes vão começar a amolecer. Pensa numa mulher bonita, ainda com 50 anos jovem, sorriso lindo, agora ter esse desfecho aí do destino maldito dela ficar totalmente desfigurada, né? Porque a mucosa envolve toda a parte nossa respiratória. E também os médicos da época diziam, e quando chegar ali na área da pleura, naquela área do coração, onde nós temos alças ali que envolvem mucosa também, aí não tem chance. A medicina convencional trazia a única resposta. Vamos melhorar a questão das dores, vamos fazer com que ela morra em paz. Bem inchada,
mas sem dores. Essa era a proposta. Não tinha cura, né? Mas agora ela começou a tomar o do sistema imune. É uma maravilha. Ela começou a fazer o tratamento e foi persistindo, eu providenciando, não deixando faltar, né, esse produto maravilhoso. E ela, nos primeiros 8 meses, já estava feliz, já não tinha mais sinais na gengiva, que ainda tinha alguns pontinhos roxos, né, de inflamação. Eliminou completamente quando nós terminamos aí de 1 ano e meio, direto. Ela está realmente curada, fizemos alguns exames, observamos todos os detalhes. Ela não tem nem traços mais dessa doença pemfigoide, que é algo realmente destrutivo, né? E a felicidade dela está estampada, ela ficou tão feliz, ela ficou tão maravilhada, né, com o resultado. Eu trabalhei, no meu caso, por exemplo, eu hoje estou tomando para o sistema endócrino, né? Eu sou um diabético controlado pela alimentação, demorou, né, Rafael? Rafael já presenciou meus pratos, né, bem brilhosos, né? Tempero forte, que eu sempre gostei de fazer, herança que eu tenho do México, né? Então, eu tive que parar com muita coisa também, óbvio, né? É verdade. Então, eu fiz um tratamento com o Metab. Ele visa curar meu sistema metabólico, que envolve, principalmente, fígado, vesícula e pâncreas. Né? Eu achava que eu conhecia meu intestino, achava que meu intestino era assim, ó, show de bola, né? Como alguns dos nossos interagentes, pacientes, que falam, meu intestino é uma maravilha, eu vou 3 vezes ao banheiro todo dia. Né? Que já é muito difícil. Então, na realidade, isso significa que é um intestino com desbiose feias, né? Inflamações, intestino irritadiço, em que, na realidade, ao invés de estar sendo um benefício, eu estou havendo perdas irreparáveis com essas diarreias diárias. Né? Depois do uso do Metab, eu fiquei impressionado com o resultado. 5 meses de tratamento. Meu intestino é hoje fantástico. Tá? Ele é, como diz o doutor Luiz Ribeiro, um cocô de cachorro. Né? Não precisa falar mais nada. Né? Impressionante como tem funcionado perfeitamente bem. Hoje eu estou fazendo o tratamento do sistema endócrino, que já estou vendo resultados nas primeiras semanas. Primeiras 3 semanas eu já vi resultados fantásticos. Eu vou entrar com o sistema cardiovascular, vou entrar com aquele lá para ficar mais machão também, né? Que é o sistema do homem. Né? Estou fazendo um tour. Um tour maravilhoso. Eu tive casos, agora recente também, na questão de desbiose, né, intestinal, com esse Metab, com várias pessoas, não foi só o meu caso. Estou trabalhando com cardiovascular também. Estou trabalhando com uma senhora muito querida, que é de outra cidade, que teria que operar o coração. Né? Eu pedi ela para aceitar o meu desafio, para, nesse período de espera, a gente fazer o tratamento. Eu já estou vendo resultados promissores na última consulta que eu tive com ela. Fiquei impressionado, né? Ela está reagindo muito bem. Estou trabalhando com ela o cardiovascular e o uro, porque ela está com as pernas muito inchadas, né? Não só o caso dela, mas já venho tratando mais ou menos uma meia dúzia com problemas também renais. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque os rins, eles são muito silenciosos. Talvez um dos órgãos mais silenciosos. Eles vão apresentar problema muito aos poucos, mas quando realmente apresenta de uma vez por todas, é como se fosse um bote de uma serpente. A pessoa já começa a perder proteínas, às vezes já vem perdendo proteínas há muito tempo e não sabe. Né? A questão da pouca quantidade de água, ingestão de água também,
A pessoa fala, nunca tive falta nem nada, mas quando vê, o sistema linfático dela está todo inchado. A pessoa é inchada por todos os lados. E, às vezes, a pessoa não atenta que o organismo está sonegando o xixi dela porque ela não bebe água, não é o contrário. Né? E aí, quem começa a ser danificado? Os rins. O rim, como sendo o aparelho mais importante do homem, é ele que dá luz a muitas coisas importantes. Por exemplo, a eritropoetina é uma substância sanguínea que é responsável pela parte vermelha do sangue, os glóbulos vermelhos, são produzidas nos rins. E às vezes nós temos uma pessoa assim que é anêmica, mas olha, a ferritina está boa, está com todas as qualidades boas. Mas às vezes o rim não está bem. O rim começa agora a ter problemas de nível exatamente aí da questão da albumina, da perda de proteínas, e aí a pessoa começa a entrar num quadro anêmico sem saber de onde veio. Então, o tratamento do uro, né, sistema urológico, gente, é impressionante os resultados também que eu tenho tido aí, uma meia dúzia de casos assim, mais graves, e as pessoas estão reagindo muito bem. Então, na realidade, eu digo e repito, para mim foi um sonho, né, que está acontecendo, está tornando realidade, porque hoje eu tenho mais assim, as ferramentas completas para atender a pessoa no todo, né, no total dela. Então, a entrega nossa hoje, tanto minha como o Rafael, está demonstrando ser exatamente essa entrega total. Porque quando nós começamos a cuidar de uma pessoa, nós não olhamos para ela, não a fatiamos como se fosse uma pizza, né? Que a medicina hoje alopática faz isso. Torna o paciente lá uma pizza. Por quê? Cada um cuida de uma fatia, né? Eu tenho aqui um urologista, ainda sobre o rim eu tenho um nefrologista, pelo amor de Deus. Eu tenho o gastro, né? Endócrino. Meu Deus, é tudo em fatia. Mas a grande vantagem nossa, né, Rafael, que nós cuidamos do todo da pessoa. Isso aí, essa é a batalha, essa é a luta. Nós buscamos realmente resolver, né? E aí vem, né, Paulinho, como a gente se esforça em correr, em entender, eu sempre comentei, tu deve lembrar, que nós estamos apoiados em vários pilares, né, da vida. E quando a gente chega a alguém que quer nos atender, ou que a gente tem necessidade, busque aquele que vai lhe entender como um todo, porque tu tens que harmonizar esses pilares, né? É o físico, é o emocional, é o espiritual, mas são pilares que têm que andar em consenso, harmônicos, em conjunto. E isso é muito importante, foi a batalha que a gente sempre quis. Então, iniciou como? Iniciou naquela vontade, naquele desejo, porque a gente atendia e tinha sucesso. E claro que cada vez tu vai buscando mais, não pode parar, né? Mas a gente atendia e tinha sucesso. Hoje, praticamente, o Paulo e eu, a gente tem as ferramentas são muito semelhantes, né, Paulo? A gente trabalha com ozônio, trabalha com laser, trabalha com biorressonância, trabalhamos com a iridologia, duas ferramentas aí de diagnose, né? A iridologia e a biorressonância, mas com várias ferramentas de tratamento. Mas hoje, basicamente, a gente trabalha na área vibracional, e trabalhamos na regeneração, né? Ali a gente sabe que a gente começa a dar um caminho e uma qualidade para essa pessoa em praticamente todas as áreas e os pilares necessários. Então esse é o desejo de conquistar atendimentos que trouxesse mais qualidade para quem nos procura, mas tinha um desejo ainda além disso, porque quantas pessoas a gente pode atender por dia? Então tem o limite das nossas mãos. E aí o desejo de buscar um produto, de buscar algo que possa, além daqueles que nos procuram, mas também ajudar outros, é um desejo muito grande. E a gente foi conquistando, né? Aí vem estudo, te aprofunda, tenta achar algo que realmente seja salutar, e aí a gente entra na era da regeneração. Algo que não é tão novinho. Porém, foi não deixado de lado, mas proibido por muitos porque funciona, porque traz muito êxito. E aí
ver a realidade, ver a realização, conseguir trazer uma matéria-prima, né, qualidade e poder trazer, então, a solução a muitas questões, independente da distância que elas estão da gente. Né? E aí nós temos então, regeneradores, que basicamente não possuem uma atividade farmacológica e sim biológica, né? Onde a gente, por ruptura da base proteica, a gente consegue aí extrair aminoácidos e ainda enriquecê-los com a cadeia curta de peptídeos e polipeptídeos. E a gente começa a ter algo na mão que pode fazer diferença. É bem como o Paulo falou. Como nós somos? Como é que nós somos criados? Maravilhosamente pela mão de Deus, né? Maravilhosamente. É uma máquina altamente complexa, maravilhosa. Mas vamos lá, um esperma fecunda um óvulo, e aí vem a transformação, vai se transformando, zigoto, e dali eu vou formando as pessoas, quer dizer, eu vou formando tecidos, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido, a pele, o tecido do pulmão, que é diferente do coração. Que fantástico! Mas o que tem aqui? Essa é a grande informação. Vamos fazer uma informação não tão técnica, vamos fazer uma informaçãozinha um pouquinho mais prática para as pessoas entenderem. Eu começo a ter na nascente comum uma transformação em um tecido diferenciado. E aí a formação do ser até o seu nascimento. É fantástico. E o que difere uma célula da outra, basicamente? O que difere a célula do osso para a do pulmão, para a do coração, para a da pele? É a parte qualitativa? Não, não é a parte qualitativa. Essa é comum, é a parte quantitativa. Então, além de eu ter a parte quantitativa de tudo que tem na célula, a qualitativa sendo a mesma, eu começo, então, com essa parte quantitativa, ter a alteração do seu formato, da sua condição. Então, aqui a gente começa a fazer diferença. E como o Paulo bem disse, além disso, a gente coloca o endereçamento. Então, quando tu tens essa formação diferenciada, tu já tens o caminho que ela tem que encontrar. São comuns. Então, elas se atraem. Mas, além disso, tu botar mais a informação quântica, que é a mesma língua, rapidamente, mais rapidamente elas se encontram. E, consequentemente, começa uma verdadeira nutrição e a regeneração. E como é que se dá? Quando a gente nasce, teoricamente, a gente tem a melhor qualidade celular. Não temos a madureza, por isso a gente vai crescendo, fortalecendo o osso, fortalecendo o músculo. Normalmente a gente está no seu apogeu ali por volta dos 25, 30 anos, né? Mesmo já em envelhecimento, mas um equilíbrio, mais uma vez um equilíbrio entre a melhor forma, que é do nascimento, e a madureza de cada sistema. Então a gente encontra ali, teoricamente, nem todo mundo chega nessa idade com qualidade, mas teoricamente no seu apogeu. A partir dali, então, só tem a decair. Por quê? As células vão sendo trocadas. E a gente comentou, já o Paulo deu um exemplo muito prático, acho que, da caixa d'água, também tem o exemplo da copiadora, né? A gente tem uma original, algo original. Original. É a primeira formação. E eu vou lá e começo a tirar cópia. E jogo fora a matriz, e o que passou a ser matriz é uma cópia. E assim vai acontecendo constantemente. A cada ciclo de troca. A da pele 40, do estômago, as células do estômago 5, e assim por diante. Nós vamos substituindo células por novas células. Só que como é que então fica a apresentação dessa nova célula? Como ela é uma cópia, cada vez mais que eu tiro cópias, então que eu vou envelhecendo, ela vai desbotando, perdendo a sua qualidade. E quando a gente entra com algo que é
fidedigno ao sistema que eu preciso regenerar, então tu começa a retroceder. É como se tu fosse lá no lixinho e pegasse a anterior, e fosse pegando a anterior. Então tu começa a dar matéria realmente para a regeneração. Aqui a gente começa a fazer a diferença, e como o Paulo bem disse, de 10% a 15% do período que a pessoa está cometida ao problema, tu começa a atingir uma nova qualidade verdadeira para a pessoa. Quer dizer, ela vai notando já desde o início, como o Paulo disse. Nós temos um exemplo, eu não sei se ele foi convidado, não sei se hoje ele está aqui, de um amigo nosso, também comum, terapeuta, lá do Mato Grosso, em que ele pediu os produtos também, nós enviamos para ele os produtos, e ele estava com um aneurisma, aonde ele estava tendo até dores. Ele não sentia outros grandes danos, né, como fôlego, isso e aquilo não, mas não estava nesse ponto de prejuízo, mas ele estava sentindo dores. Ele começou a tomar e me passou um áudio 5 dias depois, dizendo: Rafael, em 5 dias de uso, tomando somente 2 vezes por dia, ele diminuiu em muito as dores dele. É incrível. Eu tipo, fiquei tão feliz em cada coisinha dessas que a gente vai recebendo. A gente fica tão feliz, tão feliz, tão feliz, uma realização tremenda. Então eu tenho vários também casos de consultório que são maravilhosos. O Paulo aqui tem vários e vários casos maravilhosos e que hoje a gente vem tocando, né? E é uma alegria total. E a gente realmente está colocando isso para outras pessoas que elas possam se beneficiar também. Eu gostaria de chamar aí, no próximo momento, Paulo, essas pessoas que têm um grande interesse, de ir para uma sala de Zoom, para que a gente possa mostrar um pouquinho mais disso. O que tu acha? É um convite, né? É um convite. Eu acho fantástico. A realização que nos dá, para nós também trabalhamos com biorressonância, como tu também trabalha, a gente dá um produto hoje, uma pessoa que chegou, e hoje a gente tem muitos casos de problemas aí circulatórios, muitos casos também de problemas circulatórios, e a gente dá aí o cardiovascular. A pessoa vem 30 dias depois, isso até quem pode nos dizer um pouquinho, a Jaque, que ela fica muito na biorressonância, e ela vem 30 dias depois, tu vê, a gente fala num tempo mais longo, mas nós que estamos trabalhando no front, que a gente trabalha com essas possibilidades, com esses recursos, a gente vê essa regeneração sendo muito bem aceita pelo corpinho em 30 dias. Então a pessoa faz um atendimento, tem um scanner do corpo dela, quando ela retorna 30 dias depois, é uma realização. A Jaque, acho que fala um pouquinho aí, porque aí ela está mais no front da máquina. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu vejo que nós temos aqui interagentes, tanto do Paulo quanto nossos interagentes, e eles já utilizam a menina dos olhos, né? Que é esse produto, essa linha de produto aqui que a gente está falando, né? É o Quality Bio. E tudo que foi falado, na verdade, não consegue ainda mensurar o tamanho da força desse produto. Então, quem faz uso, que está aqui essa noite já compartilhando com a gente esses momentos, né, já teve o prazer de ver isso atuando no seu corpo, como o Paulo mesmo falou, como nós mesmos aqui usamos, né? A gente é uma corrente do bem. Primeiro a gente se experimenta, compartilha com as pessoas que estão ao nosso lado. São anos de estudo, anos de prática, e aí a gente vem para uma live para abrir isso para outras pessoas, para outros terapeutas, que, na verdade, nós já estivemos do outro lado, com a carência de ter algo que fosse verdadeiro e que realmente ajudasse aqueles que nos procuram. Então, nós encontramos, através do Paulo, a Equilibrium, que trata maravilhosamente o lado emocional, nosso grande parceiro, né, André, vale a pena citar, e fisicamente ficava faltando algo. Então, a gente já tinha esse produto em
em stand-by, estava aí para ser lançado, estava em teste, coisa e tal. Então, assim, foi decidido há algum tempo já, há mais de ano, vamos compartilhar esse produto. E vem toda a parte do design, de como apresentar, de como oferecer. Então, esse é um dos principais motivos também dessa live, de compartilhar com os amigos terapeutas que estão aqui essa noite, para que possam entrar em contato com o Paulinho, entrar em contato conosco, né? E ter esse produto para aquela pessoa que é a razão da sua profissão, aquele que te procura, que precisa da tua ajuda. Então, olha, a gente pode citar inúmeros casos. Alopaticamente, precisa-se ter todo o efeito colateral que isso vai causar, o que dá, não interage com aquilo, não interage. Como é orgânico, como é natural, ele tem uma eficácia e uma absorção maravilhosa. E contraindicações, né, Paulo? O que nós vamos falar de contraindicações? Interage muito bem com tudo. E não há contraindicações até hoje colocadas aí para nós, né? Então, só respostas positivas. Como nós obtivemos sucesso e conseguimos ter a nossa satisfação, a gente quer compartilhar isso com os colegas também. Então, é esse convite, né, Paulo, que a gente estende essa noite para todos que estão aqui, que são interagentes, que quiserem ainda compartilhar com mais pessoas aonde encontrar um produto de veracidade, um produto que realmente trabalha o orgânico, trabalha o físico da pessoa, e aos amigos que procuram algo para ter no seu consultório que seja verdadeiro, que seja eficaz. Então, é esse o convite que a gente estende nessa noite para vocês. E faz uma grande diferença, né, Paulo? Fala lá, meu amigo Paulo. Fala, Paulo. Eu queria, a Jaqueline está perfeitamente certa. É zero efeito colateral. Primeiro que é feito um trabalho intracelular, né? Como eu disse. Quando você usa esse produto, ele já na língua, ele já manda uma mensagem, né, para a célula. Como o Rafael estava bem dizendo, as células são todas elas idênticas. A do fio do cabelo, se raspar um pouquinho da pele, um pedacinho da unha, tudo é a mesma célula, né? O que difere umas das outras é a quantidade de mitocôndrias que elas venham ter. Então, eu tenho lá, o coração é full. Então, 10 mil mitocôndrias cada célula. Imagina, são um depósito de muita energia. É sugado tudo para o coração. O pulmão já é menos 7 mil mitocôndrias, e vai. Cada órgão tem a sua quantidade. O que acontece do milagre disso aí é que imediatamente o RNA mensageiro, que se encarrega de pegar essa informação, olha só, o RNA mensageiro, ao contato da mucosa, né, na língua, debaixo da língua, etc., já leva essa informação e já direciona, ele chega na frente, puxando as outras, né, os outros aminoácidos, porque conforme eu te disse, cada sistema do nosso corpo, ele tem duas coisas importantes para ser levado em consideração. Precisa-se de uma quantidade, de uma carga, né, suplementar de aminoácidos. Cada sistema tem os seus específicos aminoácidos, né? E dentro dessa carga de aminoácidos, nós temos também a frequência de cada sistema. Então, não corre nenhum problema, por exemplo, de uma célula ir para outro caminho errado, porque ela não tem um endereço para outro lugar a não ser aquele sistema, né? Então, o RNA é que faz esse caminho, ele leva essa mensagem. Então, tornando ali uma invasão do bem naquele sistema, por conta do endereço certo que tem. O endereço é confirmado, tem CEP, tem rua e tem número, e tem cidade, né? É a mesma coisa que o RNA mensageiro vai fazer. Então, ele faz essa entrega,
Tá? Essa é uma Então, com isso, eu até agora, no caso da minha esposa, não vi nenhum tipo de efeito colateral. Foi impressionante, né? E eu só gostaria de finalizar aqui com uma experiência do SN, Sistema Nervoso. Esse sistema nervoso ele envolve os principais guardiões do sistema límbico, né? Ele envolve a hipófise, hipotálamo, lítio e também a pineal, que está bem coladinha no hipotálamo. Quando as pessoas mergulham num tratamento psiquiátrico aí, com psicotrópicos ferozes, né, tarja preta, vermelha, etc., geralmente essas glândulas elas agem como guardião do sistema emocional, elas não entram. Elas não deixam nenhum produto nocivo entrar lá no sistema límbico. Então, esses produtos vão bombardeando essas glândulas importantíssimas, né, do sistema nervoso, inclusive a medula também espinhal é bombardeada, quando na realidade a pessoa começa a ter um efeito, desculpe, com todo respeito, né, as pessoas que passam por esse mal aí do sistema nervoso, tratamentos com psicotrópicos, né, ela tem um efeito meio zumbizão, né? Como assim? Ela entra naquela linha do tanto faz. Já viu aquela pessoa que fala assim para você: ô, meu amigo, poxa, vamos sair, talvez o marido fala para a esposa, vamos para uma pizzaria agora comemorar ou vamos para uma churrascaria? Aí ela olha para ele com aquela carinha de piedade e fala: ah, tanto faz. Sabe o que é isso, tanto faz aí, gente? São essas glândulas deterioradas. A pineal, por exemplo, que é a glândula da alegria, da espiritualidade, que reforça a glândula principal nossa da vitalidade, que é o nosso hipotálamo, ela para, é como se estivesse ressecando, vamos dizer assim, para entendermos bem. Esse tratamento, essa restauração do sistema nervoso acontece de maneira brilhante. Sabe por quê? Porque trata exatamente essas glândulas. Eu tenho casos de pessoas que estavam fazendo reposição de hormônios, né? Tratando com hormônios até muito bons, os bioidênticos, né? Que são muito bem falados, né? São menos agressivos do que os sintéticos. Todavia, quando começaram a tratar tanto o sistema nervoso como o endócrino ao mesmo tempo, estão se sentindo radiantes, parece tomar o espinafre do papai aí, estão bem fortes, e já nos primeiros meses. Eu tenho alguns casos, tá? E assim, Paulo, vamos ver, eu acho que o Paulinho deu uma travadinha lá, mas tiveram algumas perguntas aqui, eu acho que alguém entrou um pouco depois e perguntou se eles são frequenciais. Não, como estava sendo explicado, eles também têm frequência para dar um endereço, mas quais são as duas coisas que fazem ele se encontrar com o endereço correto? É a parte... Infelizmente, o Paulinho acho que caiu. Vamos ver se ele me chama aqui, a gente coloca ele de volta. Infelizmente, ele tem duas partes, tá? A primeira parte quantitativa da célula, então ele já tem o endereço e ele é reforçado com a frequência, certo? Então é um produto que te traz duas informações fantásticas, tá? Então ele tem uma tecnologia realmente muito, muito, muito eficaz. Ele te entrega toda a necessidade daquela célula específica, tá? Teve uma pergunta ali, então assim, vai ficar salvo de qualquer maneira, a pessoa pode olhar, então isso já vai ter sido respondido, uma das perguntas. A outra pergunta, teve alguém ali que bacana, diz que usa o SN e já em uma semana se sente melhor, essa é a ideia, né? De gradativamente tu te sentindo cada vez melhor, regenerando verdadeiramente. Deixa eu ver aqui o Paulo, que o Paulo caiu, meu amigo. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele consegue voltar. Voltou. Aí, voltou. Caiu. Então eu estava respondendo algumas perguntas ali. Me fizeram a pergunta de se ele era frequencial. Calma. São dois endereçamentos. Tá? Um
é a parte qualitativa e quantitativa, onde ele já dá o primeiro endereço, e depois mais somado a frequência para ser muito mais ágil. Então, ele tem quântico junto? Sim, ok, tem. Mas ele é reforçado, porque ele tem matéria realmente de regeneração, certo? Ele não trabalha só no nível sutil, ele realmente trabalha também na regeneração, na matéria que é necessário para aquela célula. Então, é fantástico a tecnologia num produto que, teoricamente, é simples e de muito fácil acesso. Né? É algo que vale muito a pena. Né, Paulinho? Com certeza, com certeza. Inclusive, Rafael, seria muito interessante, até você falou comigo esses dias. Paulinho, tá travando, tá travando. Que pena. Eu acho que é muito interessante, é muito interessante a gente chamar as pessoas que realmente têm interesse. Algumas já perguntaram como consegue. Provavelmente você entrou nessa live ou por seguir a Terapias Quality Life ou por seguir o Paulo Leal Prado, assim como está lá, né, Paulo, o teu Instagram e o teu acesso é Paulo Leal Prado, e o nosso é o Terapias Quality Life. Então, a pessoa vai entrar em contato e vamos montar, então, uma sala onde a gente pode explicar com mais detalhes e interagir mais facilmente com todos. Porque fica mais fácil das pessoas falarem. Eu gosto muito da live porque é abrangente para mais pessoas, mas se a gente vai falar com detalhes, é mais interessante o tete-a-tete, o olho no olho, a apresentação de alguma coisa para vocês entenderem mais. A gente agradece muito, 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 muito a presença aí do nosso convidado ilustre, o Paulo Leal Prado, que lá no início, quando apresentado para ele, ele entendeu, abraçou e fez aquilo que a gente vinha fazendo. Todos os testes possíveis para a gente dizer hoje para todo mundo, com toda certeza, que o que a gente tem na mão é um produto que se enquadra para tratamento de qualquer pessoa, ele não tem nenhum ponto negativo, ele é fácil o uso e ajuda muitas pessoas. Isso a gente, como uma corrente bem que a gente falou no início, né? A gente está colocando aí para mais pessoas, inclusive para mais terapeutas, para que eles possam também ter a possibilidade de entregar aos seus interagentes qualidade. E é o que a gente deseja, qualidade de vida para todas as pessoas. Muito obrigado. Paulinho, faz os teus comentários finais. Eu agradeço muito a presença de todos, fico muito feliz. É uma realização, como o Paulo disse, de ter apostado nisso, de ter buscado isso, e isso se confirmar. A gente não simplesmente fez e já começou a falar sobre ele, a gente se guardou no tempo certo, e é uma felicidade muito grande ter os resultados todos que nós estamos tendo. Muito obrigado a todos, e eu vou passar a palavra final aí para o Paulinho. É só uma perguntinha retórica, Rafael. Quanto custa regenerar um órgão que daqui a pouquinho ele não vai existir mais? Quanto custa regenerar o sistema urinário, quando na verdade você ia ter que fazer diálise por resto da vida? Quanto custaria para você perder uma vesícula, um fígado? Agora, poderíamos dizer com certeza, é barato. Tá? Não é mais aquela coisa ali, regeneração de um determinado órgão. Exatamente. Regeneração, você teria pouca chance, você teria pouco privilégio, por ser muito quase que inacessível, né? Um tratamento com célula-tronco. Agora não, agora você tem um tratamento cujo poder aquisitivo não tem limite, né? Para baixo ou para cima. Eu tenho senhorinhas aí que tratam comigo, com salário pequeno, aposentadoria, e estão tendo excelentes resultados. Portanto, estamos aqui. Contamos com vocês aí na próximo evento, né? E muito obrigado por sua gentil atenção para conosco aí. Mas nós estamos muito felizes de estarmos apresentando para você algo inusitado, que agora já não é mais privilégio de poucos, mas pode ser privilégio de todos. Ok?
Um forte abraço, ó. Um beijo grande para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Em contato com o Paulo, Leal, com Rafael Gonçalves, Terapias Life. Boa noite para todos, uma ótima semana. Tem mais de um como conseguir, exatamente dessa forma. Entre em contato aí com o que está mais próximo, com aquele que você conhece, e a gente vai conseguir sem problema. Mostrar como é fácil o acesso e é barato e realmente vale muito a pena para a sua vida, para a qualidade de vida que você deseja. Uma excelente noite para todos. Muito obrigado, Paulinho. Eu chamo Paulinho. Igualmente, Paulo. Beijo grande para todos. Tá aqui, né? Gratidão. Tudo de bom para todos, uma excelente noite. E nos vemos aí. E quem se interessar, fale com a gente, sim, com certeza. Com o Paulo, com a gente aí. E vamos em frente levar essa corrente do bem para muitas e muitas pessoas. Obrigadão. Abraço. Beijo a todos. Excelente noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.